nosso Deus. Aleluia, aleluia. Poderoso é o Senhor nosso Deus. Aleluia, aleluia. Santo, Santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo, santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Anúncio da boa nova de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Na tarde do mesmo dia, que era o primeiro da semana, os discípulos tinham fechado as portas do lugar onde se achavam, por medo dos judeus. Jesus veio e pôs-se no meio deles, disse-lhe ele: a paz esteja convosco. Dito isso, mostrou-lhe as mãos e o lado. Os discípulos alegraram-se ao ver o Senhor. Disse-lhes outra vez: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, assim também eu vos envio a vós. Depois dessas palavras, soprou sobre eles, dizendo-lhes: recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados, lhes serão perdoados. Aqueles a quem os retiverdes, lhes serão retidos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados e iluminem os nossos caminhos para a glória de Deus Pai. Amém. Veja a palavra santa. Vamos cantar um hino, igreja. Olha que frase ali, ó. O inimigo não prevalece. Lute, conquiste. Deus é contigo. Não vou me deixar vencer pelo inimigo. Vou lutar, vou conquistar. Eu sei Deus é comigo. Mesmo que as flechas venham para me atingir, o meu coração guardado está em ti. O Senhor é meu refúgio e minha fortaleza. Eu posso dizer, sou forte até na minha fraqueza. Estou amado, fui treinado pelo meu Senhor. Eita Deus! Minha armadura é a palavra e o meu louvor vai entrar no terreno do inimigo. Vai libertar os cativos e oprimidos. Vai trazer alegria ao coração. O louvor e a arma que Deus entregou em minhas mãos. Vou louvar e verei milagres. Vou louvar E prisões se abrem. Vou louvar. Já estou vendo algo acontecer. Eu vou louvar, eu quero ver. Igreja. O céu mover, o céu se abrir, a terra tremer, Deus descer aqui, com autoridade, com muito poder. Louve e adore, até Deus responder. O céu mover, o céu se abrir, a terra tremer, Deus descer aqui, com autoridade, com muito poder. Louve e adore, até Deus responder. Igreja.
vai entrar no terreno do inimigo, vai libertar os cativos e oprimidos, vai trazer alegria ao coração. O louvor é a arma que Deus entregou em minhas mãos. Vou louvar e verei milagres. Vou louvar. E prisões se abrem. Vou louvar. Já estou vendo algo acontecer. Eu vou louvar, eu quero ver O céu mover, o céu se abrir, a terra tremer, Deus descer aqui, com autoridade, com muito poder. Louve e adore, até Deus responder. O céu mover, o céu se abrir, a terra tremer, Deus descer aqui, com autoridade, com muito poder. Louve e adore, até Deus responder. Louve e adore. Louva, louva, igreja, louva o Senhor. Aleluia, adora a Deus, adora. Eita, Jeová dos exércitos. O céu se abrir, Oh. a terra tremer. Louve e adore. Louva, igreja. Louve e adore. Eita, Deus poderoso. Louve e adore. Eita, Deus grandioso. Até Oh. Deus responder. Louve e adore. Louve e adore, louve e adore. Faça o céu mover, o céu se abrir, a terra tremer. Louve e adore, louve e adore, louve e adore. Até Deus responder. O céu mover, o céu se abrir, a terra tremer, Deus descer aqui, com autoridade, com muito poder. Vai, igreja. Louve e adore, até Deus responder. O céu mover, o céu se abrir, a terra tremer, Deus descer aqui, com autoridade, com muito poder. Louve e adore, até Deus responder. O céu mover, o céu se abrir, a terra tremer, Deus descer aqui, com autoridade, com muito poder. Louve e adore, até Deus responder. O céu mover, o céu se abrir, Eita, Deus a terra poderoso, tremer, Deus grandioso, descer aqui, com Jeová dos autoridade, exércitos. com muito poder. Oh, Deus. Louve e adore, até Deus responder. Amém, aleluia, aleluia, aleluia. Dá glória, igreja. Amém. Sentados, amados, amadas. Irmãos, Deus habita no meio dos... Ih, tem irmão que não sabe. Deus habita no meio dos... Ora, se Deus habita no meio dos louvores, então louve a Deus, adore a Deus, glorifique a Deus, sem que eu peça. Eu vou ter que pedir, Jesus, senão não sai. Dá glória a Deus, igreja. Jesus, eu falei, mas eles não prestam atenção. Queridos, louva a Deus. Olha, Deus habita no meio dos louvores. Preste atenção, igreja. Preste atenção. Ó, capítulo 16 do primeiro livro de Samuel, no versículo 23. A Bíblia diz, preste atenção, querido, que quando um demônio, um espírito maligno, entrava, possuía o rei Saul, Saul ficava nervoso, ele surtava, queria matar Davi, quebrava as coisas em casa, no palácio. O que Davi fazia? Aprenda com Davi, aprenda com o rei Davi. Davi pegava a sua harpa, que é um instrumento musical, não muito comum para nós, mas naquele tempo se usava muito a harpa. Hoje nós temos teclado, guitarra, bateria. No tempo de Davi não. No tempo de Davi era a harpa, a lira, uma espécie de violão pequeno. O que Davi fazia? Ele pegava a sua harpa, preste atenção, igreja, e ele começava a dedilhar aquele som bonito, suave da harpa. Ele começava a dedilhar hinos a Deus. Quando ele dedilhava hinos, louvores a Deus, provavelmente os salmos,
ele cantava os salmos. A Bíblia diz que Davi, olha, presta atenção, igreja. Às vezes na sua casa, alguém está muito nervoso. O seu marido, a sua esposa, o seu filho, o seu pai, alguém da sua família, no seu trabalho. Você sente que no seu trabalho, o ambiente de trabalho está muito pesado, carregado. Ninguém se entende mais. Você percebe que o inimigo ali está fazendo a festa. Faça como Davi. Cante um louvor, cante um hino. Porque a Bíblia diz que quando Davi dedilhava hinos, os salmos a Deus, Saul ia se acalmando. Ele ficava, irmãos, Saul, ele surtava. 2 vezes ele estava com a lança, ele jogou a lança na direção de Davi, para matar Davi. Só que Davi era bem jovem, ágil, então ele saía, a lança passava. Talvez alguém queira matar você. Talvez alguém esteja desejando o seu mal. Talvez alguém, por inveja, pelo que você tem, pelo que você é, a pessoa quer a sua morte, a sua ruína. A pessoa quer que a sua família seja destruída. A pessoa deseja que você seja mandado embora para ocupar o seu lugar lá na empresa, lá na loja. Você não sabe? Quando Saul surtava, o que Davi fazia? Pegava a harpa e dedilhava louvores, hinos a Deus. Saul ia se acalmando. Por quê? Porque o demônio, ele ia perdendo força. Escuta o que eu vou falar agora, igreja. O louvor a Deus agride o ouvido do inimigo. Agride. Ele não suporta aquilo. O louvor a Deus é algo que deixa ele completamente desnorteado. E ele tem que ir embora. Ele não permanece no lugar onde existe louvor. Entendem? Porque eu insisto tanto. Canta a igreja, canta a igreja, canta a igreja. Porque eu sei, meu amado, minha amada, assim como eu, você também passa tribulação. Você também passa provação. Também você passa tentação. E nós precisamos, quando estamos congregados aqui, adorar, louvar. Para quê, irmãos? Para que aquele espírito maligno que está tentando a minha destruição e a sua, ele seja expulso. Amém, igreja? Então louva a Deus, canta louvores a Deus. É maravilhoso isso. Irmãos, hoje, como eu falei, nós estamos usando a cor vermelha, lembrando o fogo de Pentecostes. Pentecostes era uma festa do povo judeu, tá? 50 dias após a Páscoa, os judeus celebravam a festa de Pentecostes, ou festa da colheita, da ceifa. Exatamente hoje, estamos fazendo 50 dias, hoje, agora aqui, 50 dias que nós celebramos a Páscoa. Por quê? Os cristãos, lá no início, eles tomaram as festas dos judeus e adaptaram ao cristianismo. Para o judeu, a festa de Pentecostes, ou festa da colheita, era o tempo em que o judeu fazia a sua colheita, era um povo agrícola, e levava a sua oferta até o altar de Deus. Por isso que em Jerusalém, na festa, tinha tanta gente. A Bíblia diz aqui, olha, qual foi a primeira leitura, igreja? Atos 2. Ok, lindo isso. Olha, em Jerusalém diz a Bíblia, no versículo 9, ali em Jerusalém, irmãos, preste atenção. Em Jerusalém, no tempo de Jesus, que aconteceu isso aqui, Jerusalém tinha no máximo 20.000 pessoas. Era pequena cidade. Mas a cidade crescia, a população crescia
na festa da Páscoa, Pentecostes, tabernáculo. Olha, tinha os partos, os medos. Os partos, eles eram da Pártia, uma região chamada Pártia. Os medos, que a nossa irmã falou, medos, todo mundo fala medo, tá? Todo mundo fala medo. Na verdade é medos, com o E aberto. Mas todo mundo, viu, Michele? Não é só você não. Todo mundo fala medos. Inclusive eu um dia falei também medos. Os medos, por que medos? Porque são os habitantes da Média. É uma região também do Oriente. A Média. Por isso que são os medos. Os elamitas, do Elam, era outra região. Mas tinha gente, olha, da Mesopotâmia, da Judéia, da Capadócia, Ponto, Ásia, Frígia, Panfilha, Egito, Líbia, Cirene, romanos, judeus, prosélitos. O que são prosélitos? Os recém-convertidos ao judaísmo. Jerusalém tinha gente de todas as regiões, cada um falando a sua língua. Mas quando eles receberam o Espírito Santo, lá naquela sala chamada cenáculo, que o Espírito Santo veio em forma de fogo, daí nós usarmos essa cor, ele se repartiu e pousou sobre cada um deles. Eles estavam com medo, a porta estava fechada. Por quê, irmãos? Olha o que fizeram com Jesus. Eles tinham medo. Eles tinham medo porque se fizeram com Jesus isso, e com eles o que iriam fazer, estavam com medo. Mas quando o Espírito Santo de Deus veio sobre eles, o Espírito Santo arrancou aquele medo. E eles ficaram cheios de autoridade, cheios de poder. Arrancaram as portas, saíram pelas ruas de Jerusalém, falando do poder de Jesus, falando o nome de Jesus, anunciando o poder no nome de Jesus. Mas qual é o grande milagre de Pentecostes? Os apóstolos falavam o que, irmãos? Qual era a língua? Qual era a língua dos apóstolos? Eu falei agora há pouco. Aramaico, que é uma língua que está infelizmente quase extinta. Só um pequeno grupo, bem pequeno, lá no norte de Israel, algumas famílias, infelizmente, falam o aramaico. Mas naquele tempo todos falavam aramaico. O grande milagre de Pentecostes foi o seguinte: depois que eles receberam a força do alto, que Deus, Espírito Santo, arrancou o medo deles, eles abriram as portas, saíram falando de Jesus em qual língua? Em aramaico. E cada um ouvia na sua própria língua. Isso é lindo. Olha o milagre. Seria como eu falei agora há pouco. Eu estou celebrando em grego, a missa é em grego, e você entende em português. Foi isso que aconteceu. Eles falavam em aramaico e todos entendiam na sua própria língua. Irmãos, que Deus é esse, irmãos? Irmãos, que Deus é esse? Que quando eu falo, Ele muda. Ele faz com que você ouça o que você está precisando. Uma vez, eu era padre novinho, ainda lá na Catedral de Jundiaí. Fiquei 2 anos na Catedral. E um dia eu celebrei a Eucaristia, a Santa Missa. A missa era mais curta durante a semana, enfim. E eu fiz uma pregação, um sermão rápido, curto. E terminei a Santa Missa, estava lá na sacristia, tirando os paramentos, as roupas da missa. Quando uma irmã chegou, me abraçou e disse assim: padre, meu Deus, padre, o Senhor falou tudo que eu estava precisando ouvir.
E eu perguntei, mas o que foi que eu falei? O Senhor falou isso. Irmãos, eu não tinha falado nada daquilo. Vocês entendem o milagre? Entenderam o milagre? Eu preguei a palavra, mas Deus, quando a palavra aqui, olha, a Bíblia diz que a fé entra pelo ouvir. Por isso que não pode ficar falando na hora da proclamação da palavra. Porque a Bíblia diz que a fé entra pelo ouvir. Do ouvido vai para o coração. Irmãos, naquele dia eu não tinha falado nada daquilo. Mas Deus, sabendo da situação daquela irmã e da necessidade dela, eu falava algo e Deus fazia com que ela ouvisse o que ela estava precisando. Não o que ela queria. Sermão não é para falar o que vocês querem ouvir ou o que eu quero falar. Não, está errado. Sermão, pregação, nós falamos o que Deus quer falar. E Deus fala o que você precisa ouvir. Por que Deus fala o que Ele quer falar? Porque vocês não são meus. Vocês são de Deus. Vocês são o povo dEle, salvo no sangue do Filho dEle. Vocês não pertencem a mim. Vocês pertencem a Deus. Eu sou apenas servo para cuidar do povo dEle. No dia do meu julgamento, quando eu estiver diante de Jesus, o meu julgamento será muito mais severo do que o de vocês. Aliás, o nosso será muito mais severo. Por quê? Porque a nossa responsabilidade como pastores do rebanho de Deus é muito grande. Uma palavra minha, uma palavra nossa, pode salvar você, como pode condenar você. Entendem? Por isso que nós precisamos clamar: vem Espírito Santo, vem, me dá sabedoria, me unge, Senhor. Amém, igreja? Quando você for orar, lembra disso. Clama ao Espírito Santo. Romanos 8:26, a Bíblia diz que nós não sabemos orar. É o Espírito Santo quem ora em nós. É o Espírito Santo quem ora em você. E hoje no Evangelho, qual é o Evangelho? A igreja? João 20, 19 ao 23. Isso aqui aconteceu antes de Pentecostes, tá? Quando Jesus ressuscitou, isso aconteceu no domingo da ressurreição. Os discípulos estavam, de novo, olha lá, fechados, com medo. Jesus entra, as portas fechadas. Jesus passa pelas portas. Preste atenção, igreja. Se eu vou andando para trás, olha lá, vai acontecer, ó. Nossa, quase que eu derrubo aqui a igreja. Quase. Olha lá, eu não consigo. Por quê? Matéria, física. Se a porta está fechada e eu vou bater com a cara na porta. A Bíblia diz que eles estavam trancados, com medo. E Jesus entrou. Porque o corpo de Jesus já estava ressuscitado, irmãos. Glorioso. Ele não estava mais sujeito à lei da física. Não. Tanto que diz em Atos capítulo 1, que Jesus, festa da semana passada, abençoando os seus apóstolos, os seus discípulos, Jesus começou a subir. Por quê? Porque o corpo de Jesus estava ressuscitado. O meu corpo, o seu corpo, também um dia vai ressuscitar. É assim. Nós morremos, o corpo volta para o pó da terra, esperando a ressurreição quando Jesus voltar. O espírito, a alma espiritual,
é conduzida pelos anjos até a presença de Jesus no céu. Ali haverá o julgamento. As almas que aceitarem Cristo, nem que seja na hora da morte, irão para Jerusalém. É interessante, queridos, já estou terminando, viu, queridos? Quando eu fui no hospital, no São Vicente, Andréia, visitar a sua mãe, foi muito interessante. Eu vejo a ação de Deus ali. A irmã me pediu para visitar a mãe dela. Estava realmente muito mal. Eu fui. Ungi. Mas sabe quando você sente que aquela unção era para o céu? É claro que eu não falo para a família, porque a família já está esperançosa, claro. Mas eu senti que aquela unção era para o céu. Ela estava esperando somente a unção para partir para o céu. E eu fico muito feliz. Por quê? Porque Deus me usou para abrir a porta do céu para sua mãe. Usou as minhas mãos, a minha boca para ministrar a oração. E pouco tempo depois, Jesus disse: Janete, vem. Naquele momento os anjos, eu creio até que os anjos já estavam ali. Quando Jesus chamou, os anjos acompanharam a Janete até a glória, até a presença de Jesus. Irmãos, sejamos de Deus, sejam de Deus, sejam do Senhor. Não tenham medo de nada, não tenham medo de ninguém. Perdoe. Vejam o que Jesus diz: os pecados que vocês perdoarem serão perdoados. Os pecados que vocês retiverem serão retidos. Perdoa. Ah, Padre, o Senhor não sabe o que fizeram comigo. Olha para a cruz. Uma das últimas palavras do Senhor, qual foi? Pai, perdoa-lhes. Perdoa. Você vai ser muito mais feliz. Mesmo que você não tenha mais amizade com a pessoa, tem problema não. Tem problema não. Mas libera. Libera essa pessoa. Porque enquanto você não perdoar, essa pessoa vai estar morta no teu coração. Libera. Ressuscita essa pessoa. Como eu falei, talvez nunca mais você vai conversar com essa pessoa, nunca mais vai se encontrar. Tem problema não. Libera. Perdoa. Ô Padre, mas é muito difícil. Eu sei, irmãos. Ah, como eu sei. Perdoar aqueles que nos fizeram mal, aqueles que falaram mal, aqueles que nos humilharam. É muito difícil, meu Deus do céu. Às vezes a gente quer se vingar, né? Quer matar a pessoa. Isso não faz bem não. Não faz não. Pede ao Espírito Santo, como nós cantamos: Consolador, consola o meu coração. Amém, igreja? Amém, igreja? Ah, Jesus, recordaram, glória a Deus. De pé, amados. Juntos, olha lá que lindo. O nosso credo, o nosso creio. Credo é creio em latim, porque lá no passado se rezava esta oração em latim e começava com credo. Credo em unum Deum. Nós agora, é claro, rezamos em português. Deus me livre latim. Vamos lá, igreja, mão sobre o coração. Vamos professar a nossa fé. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor, Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai,
Por ele todas as coisas foram feitas, e por nós homens, e para nossa salvação, desceu dos céus. Pelo Espírito Santo, de pé. Também por nós foi crucificado sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai, e de novo há de vir em sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele que falou pelos profetas. Creio na Igreja, una, santa, católica e apostólica. Professo um só batismo para a remissão dos pecados. Espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. Irmãos,